Falei, pessoal, boa noite a todos. Vamos aí para mais uma aula, tá? Hoje é o obtendo, é uma evidência digital, e a gente vai falar sobre analisando na próxima aula, tá? Então, vamos focar primeiro em obtendo uma evidência digital. Vai fazer aqui seguindo a nossa agenda, né? Os nossos objetivos para a aula de hoje, que é fazer uma revisãozinha do forense, tá? E depois obter uma evidência digital, o formato do arquivo da imagem forense, a validação, a captura da memória volátil, capturando a memória não volátil, tá? Aí na próxima aula a gente fala sobre a análise da evidência digital. Tudo bem? Então vamos lá. Forense computacional, como a gente viu no começo, né? Das aulas lá, das aulas de semana 1. Então, evidências que contam a história do fato, né? Então, quando, como, porquê e onde. A gente precisa analisar e responder essas perguntas. Então, no procedimento pericial ele deve ser respondido juridicamente, né? Ou autorizado pela chefia, né? Se for um caso de uma resposta incidente numa empresa, tá? Então, as atividades periciais realizadas sem amparo legal, né? Torna a perícia sem efeito, além de poder responder judicialmente, né? Então, você pode ser prejudicado numa empresa, por exemplo, na resposta ao incidente, caso alguém se sinta incomodado com isso, se você não tiver amparado legalmente para isso, tá? Então, os procedimentos, tá? Então, é a coleta, na primeira fase, que aí eu tenho que isolar a área, a gente comentou isso nas últimas aulas, né? Coleta as evidências, garantir a integridade, identificar equipamentos, né? Quem vai aqui é o responsável, né? Pela perícia, pela investigação. Identificar, tirar fotografias, né? Filmar, embalar evidências, tá? Etiquetar as evidências, quem fazer aquele formulário de cadeia de custódia, tá? Depois tem a parte do exame, né? Identificar, extrair, filtrar, né? E aí documentar tudo também, né? Todo passo tem que ser bem documentado, tá? Aí aqui a gente vai pegar, né? Coletar as evidências, tá? Na aula de hoje, tá ok? E fazer uma identificação rápida ali. Depois a gente vai entrar na fase de análise, né? Que é identificar pessoas, locais, veículos, correlacionar dados, tá? Pessoas e eventos, né? Reconstruir a cena ali que aconteceu, documentar tudo também. No final a gente tem que fazer ter os resultados, né? Que é uma das últimas aulas do nosso treinamento aqui, tudo bem? Que é redigir o laudo, né? Ou anexar as evidências e demais documentos, tudo bem? Então, vamos lá, né? Como a gente faz obter uma evidência digital? Então, a principal tarefa do investigador de computação forense é obter e analisar a imagem da memória de dispositivo de computação, tá? Então, a memória, ela pode ser tanto volátil quanto não volátil, tudo bem? Então, a imagem forense conterá evidência digital a ser recuperada, né, e analisada, tá ok? Então, a aquisição de uma imagem de um disco rígido, né, ou outra mídia de armazenamento, como a memória RAM, ele é muito caso a ponto de partida de investigação, tá? Então, a gente viu anteriormente sobre isso, né? Então, a técnica conhecida como Dead Analysis determina que disco a ser analisado deve ser clonado bit a bit, né? Qualquer análise deve ser feita nessa cópia, né? A gente frisou muito bem isso, né? Você fazer a cópia na imagem forense, tá? De forma a manter a mídia analisada íntegra, tudo bem? A gente não pode mexer na mídia analisada, sempre na cópia, tá? Tá ok? A imagem deve copiar todos os dados do disco, incluindo as partes não utilizáveis, né? Então, tem um principal formato de imagem que é o RAW, que a gente vai falar agora, tá? São os formatos, tipo de formato de arquivos de uma cópia, tá bem? Então, a imagem forense ela pode ter diferentes formatos, tá? Então, o RAW é uma cópia bit a bit dos dados brutos, tá? Que é normalmente o mais usados. E algumas vantagens disso, né? Que ele ignora erros de leitura, tá? Rápida transferência dos dados, formato facilmente montável. A gente vai ver como faz isso, tá? O simples comando mount do Linux, ele já resolve. Então, é um formato facilmente montável, independe de ferramentas específicas, como eu falei. Então, tem muitas ferramentas disponíveis, tanto para linha de comando, né, o CLI, Command Line Interface, quanto a interface gráfica. Então, é disponível utilitários tanto para Linux quanto para Windows. A saída do comando ED no Linux, eu falei. Então, muito útil também em análise de malware. E aí, desvantagem, né? Não permite a compactação, tá? Então, quando eu tenho muitos dados, isso é difícil. Como a gente comentou antes, né? Essa questão da dificuldade, né? Problemas tecnológicos que a gente tem, fator tecnológico limitante, que é se você tem um disco muito grande e aí seu disco é pequeno para fazer a análise bit a bit, você precisaria de vários discos, por exemplo, um disco de 10 tera, né? E aí, em RAID, o que você precisaria? Precisaria pelo menos 10 discos de 2 tera. Com o DD vai ficar, eu não consigo compactar, tá? Eu vou conseguir dividir ele, tá? Só um minuto, pessoal. Então, desculpa aí, pessoal. Vamos lá, voltando. Então, formato de arquivo RAW.
Tá, desvantagem, não permite compactação, a gente tava falando, né? Os arquivos RAW são muito grandes, então a gente consegue até dividir ele, vai falar mais na frente sobre isso, mas não consegue compactar, tá? Caso sejam compactados por algum utilitário de compactação, né? Zips e zip tá, eles não poderão ser montados dessa forma. Então, a regra é que seja descompactado antes de serem montados e usados, tá bem? Então, não é possível adicionar dados de investigação direto ao arquivo RAW, tá? Tem que criar um arquivo à parte. Então, todas as informações relativas ao caso ou ao arquivo devem ser armazenadas à parte, né? Em outros dispositivos ou outros arquivos, tá? Então, não monta facilmente se tiver dividido, né? Que a gente comentou. Então, para se montar uma imagem de 50 GB, por exemplo, dividindo em 10 pedaços de 5 GB, tá? Os pedaços precisam ser concatenados antes de, e somente após isso pode ser montado. Então, por exemplo, se você tem um espaço com 50 GB, aí você faz o da imagem, topou. Você não vai conseguir juntar, concatenar tudo, tá? Para poder fazer a montagem dele, tá? Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso, né? Então, algumas operações são excessivamente lentas em função do tamanho, tá? Então, existem outros formatos de arquivo, né? Como o AFF, é o Advanced Forensic Format, né? Ele é open source, né? Então, suporta a compactação. Eu tenho aqui dois algoritmos de compactação, Zlib e o LZMA. E os arquivos podem ser divididos também, tá? Então, a imagem pode ser protegida com senha e criptografada. Importante, né? Algumas ferramentas que dão suporte ao AFF, né? O Advanced Forensic Format, é o Autopsy, e o OSF Mount, o Xmount e o FTK Image, tá? E usa a extensão AFD para a imagem e a extensão AFM para os metadados daquela imagem. Então, outro formato de arquivo é o E01, é o formato proprietário da Guidance Software, que é a desenvolvedora do Encase, tá? É um grande software para imagem forense, para coleta, para análise forense, tá? Toda a área de forense, então a Encase tem, inclusive tem o nome do software para investigação é Encase. Tá? Então ele pode ser usado para armazenar diferentes tipos de evidência também. É compactável, pesquisável e pode ter os arquivos divididos, né? Então a extensão normalmente, se você dividir, vai ter E01, E02, E03, E04, dependendo do tamanho, tá bem? Então, para validação, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? Então, para validar, precisa fazer por meio de um algoritmo hash, né? Que analisa a integridade da informação. Então, a maioria dos programas forenses de obtenção de imagem já gera isso automático. Mas caso não, a gente consiga no DD, por exemplo, a gente tem que fazer isso via Bash, tá? Ou PowerShell, se for no Windows. Então, a gente tem mostrado esse exemplo anteriormente, né? Então, no PowerShell tem o get file hash, get dash, né? Get traço file hash. Aí bota o arquivo, foi feito a captura, tá? No caso aqui, simulando uma imagem de uma memória. E eu especifico o algoritmo, tá? MD5, tudo bem? E aqui embaixo é no shell, né? MD5 SAN e SHA-256 SAN. Tudo bem? Então, os algoritmos são iguais. Então, captura de memória volátil, né? O processo de captura de dados da memória volátil é conhecido como dumping. Tá? Então, fazer um dump de memória RAM é como congelar, né, o estado de memória e salvá-lo no arquivo, tá bem? Então, é um clone fidedigno da memória RAM, salvando assim todos os dados que estavam alocados no momento do dump. Então, você faz o dump, você coloca tudo lá do jeito que tava, tá? Então, você está rodando whatever, Internet Explorer, está rodando o Chrome, Firefox, ele vai congelar tudo ali, pegar aqueles metadados, aqueles dados todos lá e colocar dentro do dump, tá? E a gente consegue analisar isso posteriormente, entendeu? E o que a gente pode encontrar dentro da memória RAM, tá? Já tinha comentado isso brevemente anteriormente, que é chave de criptografia, processo de execução, socket de rede, conexões abertas de rede, né? Que é aquela tabela de rede, tá? Se tá listening, tá no wait, o processo está em processo terminal, né? Terminando, fechando a conexão TCP, tá? Então, arquivos em DLLs carregados para cada processo, registros utilizados para cada processo, modo do kernel do sistema operacional, mapeamento de endereço físico e virtual, conteúdo descriptografado, a gente falou, né? Se tem uma ransomware, por exemplo, né? E ele encripta, é possível que a chave esteja dentro da memória RAM, tá? Então, por isso que não é aconselhável desligar a máquina se você sofre um ataque de ransomware, por exemplo. Então, o aconselhável é desligar desplugar o cabo de rede, né? Para que ele não possa se propagar e você deixa aquela máquina ligada ali, esperando para uma análise, tá? E aí põe lá um arquivo, o pendrive, fazer a cópia da memória RAM, tá? Então,
Conteúdo descriptografado, a gente também falou sobre disco, né? No caso de disco, se eu desligo, e o disco está criptografado, você não consegue pegar as imagens, tá? Então, arquivo de texto de imagem pode estar lá dentro da memória RAM. Desculpa. Logs da navegação na web, senha de contas da internet, malware, rootkit, cavalo de Troia e fileless malware, né? Os malware sem arquivos começou a crescer muito nos últimos anos, né? Então, é um malware que ele não instala no seu HD, né? Não instala no seu sistema, tá? Ele fica na memória RAM, tá? Faz o download dos arquivos tudo na memória e você nem percebe, não mexe nada nos seus arquivos, tá? Dentro do seu disco. E aí, se o Windows estiver bloqueado para você fazer essa coleta, né? Como é que ocorre? Você foi esse tema de uma palestra, não é isso? Do OASP, OASP at Home, né? Que a gente fez esse ano, e no Jampa Talk, Sec Talks de João Pessoa. Então, existe esse equipamento, né? Que é normalmente para dispositivos mais antigos, mas existe hoje dispositivos mais atuais para isso, né? Que é o Capture Guard Gateway, para acessar. E aqui a gente tem um videozinho. É o Capture Guard Gateway. XP Vista Windows 7, tá? Então, sempre senha e sem precisar rebootar, tá? Então, no XP, ele vai lá, põe um cartãozinho, ele chama de um DMA, né? Direct Memory Access. Então, ele vai direto na memória lá, pega a sua senha e aplica, tá? Então, já libera. Windows Vista. Com senha, põe um cartão. E aí acessa a máquina. Ok. Windows 7. Mesma coisa, tá? Então, qualquer versão do Windows, ele vai lá, Direct Memory Access, DMA, acessa a memória, pega aquela informação e faz o login, tá? E aí, quem quiser comprar, tá aí os contatos, tá? Windows Scope. E aí, toda ferramenta, né, ela vai deixar algum rastro quando você vai ter em relação à memória RAM, tá? Então, por isso que a gente fala do máximo de cuidado que deve ter quando for fazer a coleta, né? Quando se for chegar na análise quente, o PC tá ligado. Então, quanto menos intrusivo você for, melhor, porque vai deixar menos rastro, né, de coisas que você mexeu e para trabalhar a investigação. Outra coisa é que toda modificação, né, tudo que você fizer deve estar registrado, tá? Então você deve documentar todo o processo que você fez ali, qual software utilizou, que hora chegou, para que aquelas alterações que você fez ali não entrem na parte da análise, vamos assim dizer, tá bem? Então, as modificações que ocorrem normalmente quando você espeta o pendrive, por exemplo, né, com um USB para fazer análise, então vai modificar seu registro, tá? Entrada de memória e pode gravar pequenos dados na unidade de disco. Então você vai botar lá para utilizar o seu software para fazer a captura da memória, tá? E alguns softwares conhecidos que a gente tem o Dumpit, tá? Você consegue acessar por esse link, tá? Ele tem tanto para Windows 32, 64 e ARM64. Então você faz um pequeno cadastro lá para apoiar o projeto. Então você consegue fazer o download do Dumpit, ele baixa isso aqui, você grava isso no seu pendrive e leva para o local. Chega no local, você dá 2 cliques no Dumpit.exe, né? Aqui em cima. Ele vai perguntar qual é a memória, né? Já não vai perguntar, já vai mostrar aqui qual é a memória do seu hostname, a data, tá? O horário e .dmp. Aí o computer name você confirma, aí ele já vai começar a capturar tudo que está dentro da memória daquele PC. Tranquilo? Bem de boa. Então a feita captura haverá 2 arquivos, né? O .dmp, que é o conteúdo da memória RAM, e o .json, com são informações técnicas sobre a memória, tá? Aqui chama dos metadados, né? A tipo de arquitetura, o nome da máquina, o tamanho máximo da memória física, o username, a versão do sistema operacional, tudo bem? Então lembre-se de salvar o .exe em um pendrive, né? E que tem capacidade suficiente para salvar o dump completo da memória. Outra coisa, se você está lá, precisa fazer o dump da memória de 8 GB, né? Então você vai lá com o pendrive no mínimo 16 GB, né? Por quê? 16 acho que é o mínimo, né? Não tem um pendrive de 10 GB, né? De 9 GB. Então, você vai com 16 GB. O seu arquivo lá, ele é pequeno aqui, eu não lembro o tamanho, mas é coisa de K, né? 1 mega, poucos megas assim. Então, você chega lá com o dump, acessa e vai fazer o download pro seu
seu pendrive, né? Você pode colocar outro pendrive? Posso colocar um disco, né? Posso, mas tipo assim, você vai estar modificando, adicionando mais um dispositivo, tá? Então é interessante que você ponha o seu pendrive lá, que tem o programa e que tenha espaço suficiente para memória, tá? Se for um servidor, aí é mais complicado, né? Você tem um servidor de 124 GB de RAM, aí pegou, né? Dificilmente você vai ter um pendrive com essa capacidade agora, né? Então, é possível, né? Tem, mas aí você analisa de outra maneira, né? Tá bem? Normalmente você vai analisar uma máquina virtual, coisa do tipo. Se precisar, aí não tem jeito, né? Tem que colocar outro dispositivo. Outra ferramenta é a da Belka Software, tá? Que é o Capture Live RAM. Capture RAM, tá? Da Capture Software você também faz o download. Tem que fazer um pequeno cadastrozinho lá também. Então você vai lá, baixa o seu Belka Software Live Run Capture. Então, dá 2 cliques, né? Um XE também. Ele vai perguntar onde você quer salvar, tá? Então ele vai pegar da memória RAM. E aqui é uma memória RAM com 512, tá? Bem de boa aqui no laboratório. Então vai lá, você vai lá, captura, ele começa a salvar. Mesmo esquema, né? Quando termina, ele vai como main.file, tá? E esse DLL aqui, esse dash-in, são para poder rodar o Run Capture, tá? Então, para poder rodar isso, você precisa desses arquivos também da mesma forma, você coloca ele numa pasta na pendrive. Tá bem, outra ferramenta, né, de captura de RAM é a FTK Imager, tá? Ele é gratuito, também você faz o cadastro no site da Access Data. Então, depois você faz o cadastro, ele lhe manda um link para download, tá? Então, você consegue montar a imagem, somente leitura, visualização do conteúdo da imagem forense, exportação dos arquivos de pasta imagem, captura de registro, recuperação de arquivos excluídos. Para fazer a coleta dele é bem simples, né? Abre o programa, né? Access Data FTK Image. Você vem aqui nesse símbolo, né? Clica, ele já vai coletar aqui, tá vendo? Perguntando onde é que você quer fazer o download do ponto .main, tá? Aqui tem include page file, né? Que são arquivos de paginação, tá? Do Windows, que é como se fosse uma swap, né? Comparando com Linux, tudo bem? E aqui o formato você criar o formato AD1, certo? E aí eu tenho o Lime também, né? O Lime, Linux Memory Extractor, que é para fazer é um módulo kernel do Linux carregável, né? Que permite você adquirir, né? Obter memórias voláteis no Linux, tá? O dispositivo baseado em Linux. Então eu tenho aqui um exemplo, né? O LS tá aqui, o Lime Mode.c. Então eu mando o INS Mode, né? O insert módulo, boto o módulo.ku aqui, ó. Lime 44021, o path onde eu quero salvar e o formato que eu quero salvar, tá? O mouse aqui. Então, o format que você quer salvar, do tipo RAW, né? Que a gente viu. Então, você falar, ele executa, CD, né? Eu botei no traço, CD CD, desculpa, traço, ls tá aqui, Linux 64.me, né? Tá aqui Linux 64.me, tá? Então, eu executo o MD5 SAM para validar. Beleza? Bem simples também. Então, captura de imagem não volátil, né? Então, a memória não volátil. Então, é considerada a principal parte da investigação. A gente já tinha falado sobre isso, porque aqui é onde eu consigo carregar a maior quantidade de dados, né, de software, onde está meus PDF, onde vai estar os PDF infectados, né? Vai estar os arquivos, as planilhas de sonegação fiscal, o Photoshop que fez a falsificação, tá? Do documento. E aí, aqui é onde você normalmente se concentra a maioria dos dados, né, de acusação, tá? Ou de defesa. Então, você deve se proteger o disco suspeito contra gravações, normalmente fazer a captura, né? E a gente comentou sobre isso anteriormente. Eu tenho um hardware específico para isso e tenho um software e sistemas operados específicos para que quando você monte, né? Quando você plugue, né, esse cabo depois de fazer a duplicação, né, a duplicação pericial, você não monte isso, tá? Porque quando você monta, você altera ali, lembra do MakeTime? Então, quando você faz a duplicação, e eu plugo o, o HD externo, por exemplo, né? O HD externo dentro da minha máquina, se for Windows, você vai montar logo de cara, se você não tiver uma preparação antes, tá? E com o Kine e o Deft não acontece isso, tá? E o Safety também. Então, a aquisição de imagem de um disco rígido, né, ou outra mídia de armazenamento, geralmente é o ponto de partida de investigação, tá? Então, eu tenho alguns tipos, tá, de captura de imagem, como a física, que é conhecido como a imagem de fluxo de bits, tá? Então, a cópia do disco rígido setor a setor,
Então, eu tenho metadados de sistema, arquivos excluídos, fragmentos de arquivos excluídos. Então, ele pega o whatever que está ali dentro, tá? E falou sobre os slack space, né? Aquele espaço ali entre um slot, né? Que a gente falou. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, meu slack space, às vezes eu gravo ali, então os arquivos não alocados, né? Então, você escolheu alguma coisa, tá? O seu sistema de arquivo não aloca algum documento ali, né? Algum arquivo ali dentro, tá? Então, o tipo físico ele é uma cópia exata. Então, eu copio, né, todo o fluxo de bits, tá bem? E aí eu preciso usar o bloqueador de gravação para não ter problema. E dentro dessa captura de imagem física, eu tenho dois tipos ainda, né? Que é o fluxo de bits de disco para o arquivo da imagem. Então, os dados são armazenados em um arquivo de imagem, né? Então, é o método mais usado, tá? Então, permite a cópia exata da unidade de origem. E tem um fluxo de bits de disco para disco, quando eu coloco os discos para copiar entre si, tá? Então, desculpa, algumas ferramentas que conseguem ajustar a geometria da unidade de disco rígido nova para que os dados capturados fiquem exatamente no mesmo local, tá bem? A unidade que estava na origem suspeita. Então, eu tenho aqueles gravadores de hardware, põe os dois discos lá, eles fazem essa cópia, tá bem? Não. A captura de imagem não volátil, tipo lógica agora, né? Eu capturo apenas um conjunto selecionado de dados ativos, tá? Apenas o que a gente pode ver ali, né, o que está disponível. Então, o espaço não alocado não são capturados, tá? Então, é como se você pegasse dados ocultos ou espaços não usados não são capturados também. Então, é só aquilo que a gente consegue ver, aquelas pastas, aqueles diretórios que estão ali, tá? Então, 500 GB no gigabyte no disco do suspeito, ele pode gerar uma imagem de apenas 100 GB, por exemplo, tá? Porque eu só tenho 100 GB utilizado ali, tá bem? Então, em útil quando a unidade suspeita é muito grande, né? Histórias de disco e RAID, tá? Então, aqui eu não coleto, né, espaços não alocados, tá? Memória do tipo espaço, né, semelhante à captura lógica, captura somente arquivos específicos relacionados ao caso investigado. Mas no caso da captura espaço, eu consigo capturar dados excluídos dos fragmentos obtidos, tá? Então eu escolho uma região, assim, dali do disco, e aí eu consigo fazer essa captura, tá? Então é o método usado em captura estática em sistema RAID, ou quando o suspeito não sabe usar a técnica antiforense avançada. Então, ferramentas para a gente fazer captura de imagem não volátil, de memória não volátil, é a FTK Imager também, tá? O Encase, X-Way Forense, o DD e o DCF-LDD, tá? Então, aqui eu tenho um específico gravador, tá? É um Forense HDD Write Block and Duplicator, né? Ele recomenda se usar um bloqueador de escrita nos HDs a serem criados semelhante ao FR1000 da Flash Memory, tá? Então, vendido aqui no Brasil, Mercado Livre, você encontra lá a UFR100 da Flash Memory, tá? Então, para fazer a captura de imagem volátil, eu vou fazer um passo a passo aqui, tá? Da FTK Image que vocês possam reproduzir aí quando precisarem. Então, eu tenho aqui File, Create Disk Image. Então, você tem o tipo aqui que você quer escolher, né? Que a gente comentou rapidamente, né? A gente comentou antes. Então, eu tenho o Physical Device, o disco físico, né? A mais usada. Eu quero capturar todo aquele disco. O Logical Drive é uma partição específica, tá? É uma partição lógica. Desculpa, não precisa só partição lógica, tá? Pode ser uma partição primária lá. Imagify é um arquivo de imagem, vou capturar um arquivo de imagem. Content of folder, né? Que é o tipo de coleta lógica. Que aí eu seleciono uma pasta como origem, tá? E o Fernico Device restaura imagens forenses de várias origens. Então você vai lá, a gente escolheu, voltando aqui, né? O Physical Drive. E aqui eu vou escolher qual vai ser o disco, tá? Que ele tá plugado, tudo bem? Agora, ele escolheu aqui a imagem source, tá? E se você quiser adicionar o destino, tá? Onde você vai adicionar. Então, image destination, eu vou salvar onde? No seu HD externo, né? Vai lá. Aí ele pergunta qual é o formato que você deseja, né? O RAW, é a imagem bit a bit que a gente conversou, né? Sem compressão. O Smart foi desenvolvimento para Linux, né? Inicialmente para Linux. Então, adquirido pela Encase permite fazer a cópia forense comprimida ou não comprimida, né? Esse tipo de imagem não é mais utilizado. Opa, desculpa. Eu tenho o E01, tá? Que a gente falou, né? Do Encase e o FF Advanced Forensic Format, tá? Então, a gente escolheu o tipo RAW. Tá aqui o E01 e o AFF. Tudo bem? Então, a gente aqui, depois que passa essa fase, a gente escolhe o RAW e pergunta qual é o número do caso, tá? Você pode escolher aqui. O número da evidência também que você coletou. Deixa uma descrição única que você queira colocar. Tá? E o nome do examinador. E quiser anotar, fazer alguma note aqui. Então, eu tenho aqui que selecionar a página destino, né? No final, onde eu quero salvar. É aqui que eu salvo no HD externo, tá bem? Escolho o tamanho, caso eu queira fragmentar. Aí vou fragmentar em espaço de 1500 MB.
E o AD Encryption se você quiser usar a encriptação para o FTK, tá? Então, verify image after are created, né? Isso aqui ele vai verificar e fazer o hash, né? Já verificar o hash se de fato foi criado de forma correta, tá? Então aqui tem a imagem source, a minha imagem destination, onde é que ele vai salvar, no tipo how, e verify images after they are created, ok? E aí guardar, manda password ok e aí guardar finalizar a criação da imagem, tá? Dependendo do tamanho, pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, tá ok? Então vamos aqui, captura de imagem de dados, captura nova lata com DD, né? O DD é o Data Duplicator, tá? É a imagem padrão do HAL, pode ter disponível para Linux, Windows, Mac, BSD e Android. Então, o Linux nativo em todas as principais distribuições. Para Windows, você vai lá do cryson.com.net e faz o download, tá? Então, tem uma lista de partições, DD if origin, of destino. Então, F2 a cópia da origem, né, do IF, true of destino, tá? Então, um dispositivo de armazenamento ou mídia, né, HD, quando fala sobre dispositivo versus partição, porque eu posso fazer a cópia do disco completo ou a cópia somente de uma partição, tá? Como a gente falou ali no FTK. Então, a partição possui uma tabela no disco, precisa uma tabela interna que indica como o dispositivo está dividido nas partições. A gente falou sobre isso nas aulas passadas, que falou sobre MBR, GPT, né? Então, o CD pendrive, na maioria das vezes, possui apenas uma partição, mas é possível que no pendrive ele tenha partição dividida, né? Meu pendrive tenha dividido, e eu tenho partição que não seja lida, inclusive, no Windows, né? Se eu tiver um ST2, ST4, ele não vai ler no Windows, somente o NTFS ou os FATs lá atrás. Tá? Então, discos, porém, normalmente são particionados de forma a organizar melhor o armazenamento de arquivos. Então, a imagem de partição é uma imagem forense de uma partição apenas, né? Tá? Então, a imagem de disco tem todas as partições do disco, mais a tabela de partições, tá? Então, por exemplo, se temos um HD, tá? Com 3 partições e uma máquina com Linux, carregando esse HD como dispositivo, device, é o HDA, por exemplo, teria como dispositivo é o /dev /HDA. Se a gente tem partições, eu tenho /dev /HDA1, /dev /HDA2 ou HDA3, depende da quantidade de partições que tem aquele disco, tá? Eu posso fazer como estou explicando aqui, né? Eu posso fazer tanto a obtenção, né, a coleta aqui do disco inteiro, tá? Quanto de partições daquele disco, tá ok? Então, exemplo de aplicação de dispositivo, né? Tem um DD, if /dev /sdc. Isso aqui é o quê? Dispositivo inteiro. Eu estou coletando todas as partições aqui dentro, tá? E aí eu boto aqui, o destino é o OF igual a data .mg.raw. E exemplo de duplicação de partição, né? DD if igual a dev /sdd1. Né? Então, eu estou escolhendo uma partição aqui específica, tá bem? E vou salvar /data-img.raw, 2.raw. Tá ok? Beleza, pessoal? Dúvidas, escreve aí. Então, captura de imagem de dado não volátil com DCFLDD. Então, o DCFLDD, ele possui um log de toda a operação, tá? Ele faz a divisão da imagem, é um DD avançado, DD customizado, DD gourmet, tá na moda, né? E aí ele permite verificar diretamente a integridade das operações através de vários arquivos de hash. Por exemplo, aqui é o DCFLDD e a origem é igual. Aqui tem um hash, eu vou gerar um hash MD5, um hash SHA-256, com a janela do hash, né? Cada 1 GB, tá? Então eu tenho um MD5 logo, onde é que eu vou salvar esse hash dentro do MD5. Deixa eu salvar o hash do 256 dentro desse arquivo, SHA-256.txt. O hash que eu vou fazer after, depois que eu faço a divisão, eu vou fazendo isso, tá? E aqui o conv no erro, né? Não para cada caso encontre o erro, tá? Sysc, desculpa, é sync, tá? Então, um typo aqui, é sync. Se encontrar erro, preenche com 0, tá? Então, o tamanho máximo de cada arquivo, né? Meu split é 1 GB, que é a cada 1 GB, né? Eu vou fazer essa divisão, eu vou fazer um hash e vou armazenar dentro desse md5.txt e o SHA-256.txt, tá? O split format é o AA, então quando eu fizer a imagem, vai ter image, tá aqui embaixo, né? Image.dd, que é o meu nome aqui, off image.dd. Então vai ter image.dd.aa, image.dd.bb, image.dd.ac e whatever, tá? Até o tamanho finalizar. Certo, pessoal? Então, a atividade que vocês têm para fazer, né, nossa atividade de redução 01, é criar um disco VDI de 100 MB, né? Quem não souber como fazer isso, eu vou fazer um pequeno tutorial e mando para vocês. Então, vamos utilizar o FTK para manipular esse disco. Então, a atividade é criar uma partição, escolher o tipo de partição, formatar com VFAT, criar um diretório para armazenar os dados,
montar o disco somente leitura, desmontar, fazer a cópia do bit RAW com DD e verificar o hash no final. Beleza? Deixa eu passar aqui. E aqui é a atividade de duplicação de mídia, tá? Descrevendo essa duplicação. Certo? Como é que faz? Que eu mostro depois. Aqui são referências da aula, material do professor Carlos Gustavo Rocha, da FRN, material do professor Ricardo Kleber, do Hassan, e os links, né, para vocês fazerem o download aí das ferramentas que a gente comentou, tá? Da Sans, Belgasoft, Access Data, GitHub, etc. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Então, até a próxima.